Boa noite, pessoal, boa noite com muita alegria, glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora a luz da palavra, glória a Deus. Pessoal da rádio, sejam todos muito bem-vindos. Já começando a gaguejar logo cedo. Nós paramos a transmissão da rádio, quem estava ouvindo o louvor, entra agora o programa Luz da Palavra. Antes de mais nada, eu queria pedir para vocês compartilharem, né? Quem foi entrando no Facebook, vai compartilhando. A mesma coisa, quem estiver na rádio aí, dá para compartilhar, o aplicativo da rádio é tranquilo, dá para compartilhar, tem essa vantagem. Hoje eu não vou conseguir dar boa noite para todo mundo, pessoal, vou ver alguns nomes aí que eu lembrar, eu vou falando, porque hoje nós vamos fazer uma transmissão um pouco diferente no celular, não no computador, então no computador eu consigo ver todos os nomes aí. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre o aplicativo da rádio para quem está no Facebook e não conhece. Nós temos um aplicativo da rádio, você consegue baixar ele, super leve. Você baixa ele no teu smartphone aí e você consegue baixar o louvor que estiver tocando, você consegue compartilhar. Então tem uma série de vantagens que você consegue fazer através do aplicativo da rádio, tá? Só que tem um detalhe: o aplicativo da rádio é só para quem tem o sistema Android, né? Quem tem um iPhone não tem jeito, aí tem que entrar no site da rádio, que é o www.radiobron.com.br. Você consegue usar o aplicativo com a tela fechada, né? Enfim, dá para você ouvir o louvor, só que você não consegue salvar nem compartilhar. Então o único empecilho é esse, que você tem que entrar através do site, tá? Mas é super tranquilo aí, você não vai ter dificuldade. Legal? Uma coisa de bom de quem está na rádio: consome menos dados móveis. Então para quem está no trânsito, está usando 4G aí, os dados móveis, então facilita, porque não tem transmissão, não tem vídeo, né? Só tem o áudio, amém? Então compartilha aí, divulgue a nossa rádio. E nós temos um canal também através da Hebron, também o Bispo Karen, também no YouTube. Então você pode acompanhar toda a programação da Hebron também no YouTube. Assim que acaba, né, o programa, a gente manda para o YouTube só a Luz da Palavra, que no dia seguinte, né, aí eu vou colocar o nome do título, né, do capítulo que a gente viu, vou conferir como o material, tudo bonitinho, e eu coloco no dia seguinte, ok? Mas os demais aí, o Bispo Fábio, assim que acaba, ele já coloca, tem o cuidado, o carinho de já colocar para vocês no ar, legal? Então dá para acompanhar lá, compartilhar, tem gente que não gosta do Facebook, dá para compartilhar pelo YouTube, legal? Sejam todos muito bem-vindos aí. Deixa eu falar agora da programação da Hebron, gente. Programação da Hebron, o que é? Segunda a sexta-feira nós temos Palavra do Dia, a partir das 8h30 da manhã, com a Bispa Karen, ela que traz todos os dias a palavra. Raros os dias que ela não, né, por algum motivo não vem aí o que estou ministrando, mas normalmente a Bispa, aí o programa dela das 8h30 até as 10h30, 15 para as 11 mais tarde está terminado, tá bom? Essa será a palavra do teu dia aí, a palavra que vai reger o teu dia, palavra que nem no caso de segunda-feira a palavra foi ministrada no culto de domingo, então ela vai dar explanada, dar uma recapitulada naquilo que foi ministrado no domingo e acrescenta aquilo que o Senhor vem dando de direção, amém? Então dá para você se alimentar a semana inteira com a Hebron, todo dia tem palavra. Ah, mas nas outras igrejas às vezes tem culto de noite, mas o nosso você tem palavra todo dia, né? Não precisa nem fazer a noite, você tem palavra todo dia. Ah, eu quero a noite? Amém. Quando você chegar em casa, você liga lá no Bispo Karen aí no Facebook e você vai receber a palavra, você vai ouvir a palavra que está regendo aquele dia, né? No dia seguinte é a mesma coisa. Então você tem palavra todos os dias de segunda a sexta-feira. Segunda e quarta, antigamente era segunda, quarta e sexta. Nós temos a Luz da Palavra, que é esse programa que começou agora das 7 da noite até as 8 da noite. Toda segunda e quarta a gente está juntinho aí. Qual que é o intuito desse programa, pessoal? Chama a Luz da Palavra porque é um programa de estudo, né, como se fosse uma aula aí, não chega a ser uma aula de teologia, né, mas a gente vai estudando livro a livro, tá? Então nós começamos lá em Gênesis e estamos no livro de 1 Reis e devemos terminar, né, no final do ano aí, em 2 Reis. Por quê? Poxa, bispo, 2 livros o ano todo? Não. Nós estamos lendo os livros, né, a direção que o Senhor nos deu numa ordem cronológica de acontecimento. Então a gente começou aí, vai ter muitos livros aí, muitos profetas que nós vamos ver no meio aí, entre 2 Reis aí, né, nos intervalos aí sobre cada rei que estava em um lugar, rei de Israel, rei de Judá. Então a gente vai ver esses profetas, todos eles aí, muitos deles, os profetas menor, Naum, Jonas, Miqueias, Abacuque, nós vamos ver todos esses profetas aí no meio do livro de 2 Reis, amém? Então peço para você que você fique atento aí para não perder nada. Como a gente não tem de terça, quinta e sexta, dá para você repor alguma coisa que você perdeu aí, dá para você ir lá no Facebook ou também no YouTube e ver a aula que você perdeu, porque vai estar lá salvo já com o nome do livro. Então se você procurar lá amanhã, vai estar lá 1 Reis, livro 1 Reis, capítulo 13,
no caso começamos hoje o 13, até o 15, sei lá, até o 14, vai estar lá o livro que foi ministrado naquele dia. E sempre que acaba um livro, no último dia, né, vamos estar lendo o último capítulo, eu costumo fazer um resumão. E aí eu faço o resumo do livro inteiro, né? Eu não sei se a gente vai conseguir os livros maiores por conta da grade do ano, mas eu vou tentar, porque o livro maior que nós vamos ver esse ano, no caso, é Isaías, vai estar lá também. Profeta maior, messiânico, vai estar aí no meio do caminho aí de Segunda Reis. Então pode ser que eu consiga fazer também o resumo, porque é um livro maior aí, com mais de 50 capítulos. Então não sei, mas até lá a gente vai falando com vocês. Legal? Então de terça e quinta, começa depois do carnaval e depois do nosso encontro com Deus, tem um programa que chama-se Prefiro Crer, um programa de testemunho. Então a bicha vai estar passando a grade de horário, mas normalmente é um feito ou terça ou na quinta na parte da tarde, e outro feito à noite. Por quê? Aquele que pode dar o testemunho de dia, vem dar o testemunho, amém. O que não pode, grava na hora de chegar do serviço, descansa um pouquinho aí, né? E aí a gente grava à noite o programa Prefiro Crer. O programa de testemunho, super light, mas o que é interessante? Você vai ver pessoas dando testemunho daquilo que viveu, né? O que viveu com Deus, o que viveu com Deus na Hebron, tá? Então é gente da Hebron, gente de outras igrejas, gente que está pelo mundão aí, que não está congregando em nenhuma igreja, mas vem participar dos propósitos da Hebron. A Hebron tem uma marca muito forte, apesar de nós sermos uma igreja 100% virtual, como vocês estão vendo na nossa grade toda no Facebook, nós temos estúdio, se quiser vir aqui não tem problema nenhum. Eu quero estar na igreja física, pode vir, é só ligar, vem aqui e assiste com a gente ao vivo tudo. Mas o que acontece? Por ser uma igreja praticamente 100% virtual, nós temos atividade todos os dias. Então todos os dias dá para você receber a palavra, para você se conectar, e nós temos muitos propósitos. Um dos propósitos importantes é o relógio de oração, que nós tivemos aí no comecinho do mês, foram 7 dias de relógio de oração. Agora começamos o quê? O propósito do Salmo. A semana passada tivemos o propósito da família, 3 dias clamando pela família. Traz marca para vocês. Então quem não conhece ainda, entra no WhatsApp aí, 11 970 13 8161 e você passa a participar. A gente manda o link para você quando vai começar o propósito, você clica lá, escolhe o teu horário e você participa conosco. É super tranquilo e eu tenho certeza que você vai ser abençoado, porque você vai estar orando pela tua família, no propósito da família, no relógio de oração você vai estar participando daquele propósito, aquela 1 hora clamando pela tua família, pelos teus pedidos, as suas petições aí diante do Senhor, enfim. Então, um propósito maravilhoso, e nós estamos no Salmo que termina sexta-feira agora, começou, na verdade, hoje, nós temos amanhã, quinta e sexta também, amém? Glória a Deus, pessoal. Então é isso aí, essa é a grade da Hebron, a programação da Hebron, e vocês viram que tem bastante coisa. Nós temos encontro com Deus aí no final de semana agora do carnaval, o povo vai para o mundão aí, mas quem quiser estar no encontro com Deus, a gente se reúne todos os anos. Então é só entrar em contato conosco, o ano que vem você participa, que esse ano praticamente as vagas aí estão praticamente preenchidas, esse ano aí, amém? Mas o ano que vem não perca de estar conosco no encontrão, amém? O telefone da Hebron está aí, qualquer dúvida, chama no zap aí que a gente fala com vocês. O programa Luz da Palavra acabando, se você tiver qualquer dúvida, você me chama aí, não consigo estar respondendo durante o programa, até para que a gente não perca o foco de nada, mas depois do programa você pode estar me chamando aí, não tem problema nenhum, tá bom? Vamos lá, pessoal, abram suas Bíblias no capítulo 13, eu quero orar com vocês, enquanto isso nós vamos orar. Vou voltar um pouquinho no capítulo 12, que é importante. Geralmente eu volto os capítulos que foram, um resuminho rapidinho do último programa, no caso de segunda-feira, mas hoje eu quero praticamente falar sobre o capítulo 12, que é importante e vai definir muita coisa para a gente nesse ano, tá bom? Então vamos orar em nome de Jesus antes de mais nada. Encurva a tua cabeça aí, feche seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar, Senhor, em nome de Jesus, por esse dia abençoado que o Senhor nos preparou, Pai. Quero te pedir nesta noite, Senhor, nos reveste de poder, de unção, de autoridade, nos capacita, Senhor, em nome de Jesus, que possamos esvaziar de todo o nosso eu, para que o Senhor venha fazer sobre a nossa vida, Pai. Nos limpa, nos purifica de todo pecado, para que possamos entrar na tua presença limpos de mão, puro de coração, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço também, Senhor, tira nesta noite toda a sonolência, Pai, todo o cansaço, Pai, desse dia de trabalho, Deus, toda a apostasia, Pai, em nome de Jesus, caia por terra agora pelo poder do nome de Jesus, Pai. Desperta o teu povo agora, tira do comichão dos ouvidos, para que possa ouvir a tua palavra, Senhor, que vai ser ministrada nessa noite, Senhor. Abre o nosso entendimento, coloca a nossa mente cativa e obediência a Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai. Usa da minha vida, da minha voz, da minha imagem, Pai, em nome de Jesus, e tudo que o Senhor fizer nesta noite, Deus, a honra, a glória e o louvor é Teu, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal? Bom,
Nós falamos aí na segunda-feira, nós falamos no capítulo 10, né? Vamos voltar lá rapidinho. Capítulo 10, Rainha de Sabá, né? Então, a Rainha de Sabá também era rica, segundo os estudos andou quase 2.000 quilômetros lá para ir ver se Salomão, se certificar que Salomão era inteligente mesmo, se ele era tão sábio, né, como a história estava rodando todos os povos lá, né? Então ela foi até lá, levou um monte de ouro, um monte de coisa, um monte de preciosidades para ele, e chegando lá ela passou perguntas para eles difíceis que ninguém poderia se responder, e ele foi lá com a sabedoria que Deus deu para ele e respondeu para ela, e ela não só soube que ele era realmente, era tudo aquilo que tinham falado, mas sobre o poder de Deus sobre a vida dele, que era o mais importante, viu que Deus era com ele. Então basicamente a gente viu isso aí, falando no capítulo 10 da Rainha de Sabá, e ela sai de lá, inclusive, pessoal, só para vocês terem ideia, ela saiu lá com um monte de presente. Quer dizer, ela foi levar presente para o cara, e o cara era tão rico que falou: tudo bem, você me deixou isso aqui, tá? Você me deixou uma corrente de ouro e de prata, mas sabe com 10 correntes de ouro e 10 de prata? Só para vocês terem uma noção de como foi. Não dei boa noite para ninguém, né? Deixa eu ver aí. Dione, boa noite com muita alegria. Bispo Acane, boa noite com muita alegria. Bispo Favão está aqui comigo, boa noite com muita alegria. Fábio William, boa noite com muita alegria. Mauricião, boa noite com muita alegria. Estamos junto aí. Então, Fabinho, Maurício, Jaque, boa noite com muita alegria. Aninha, Ana Cláudia Pereira, boa noite com muita alegria. Foram os nomes que eu vi aí, amém, pessoal? Se eu não falei o teu nome aí, sinta-se abraçado aí. Boa noite aí, um abraço apertado aí. Porque às vezes os nomes, as pessoas entram e saem também, amém? Mas os nomes estão aparecendo mesmo aí. Aqui que aparecem os nomes, então tá aí, boa noite para vocês, amém, pessoal? Então o que acontece? No capítulo 11, a gente vê a idolatria de Salomão. Aqui começa, né? Salomão começa a cair, né? Por quê? Começa a ter problemas na vida de Salomão, por quê? Se contaminou. A gente viu que Salomão casou aí com 700 mulheres e teve mais 300 concubinas. Então, esses casamentos políticos, né, que se justifica, né, quando você vai buscar os estudos aí, que eram casamentos políticos, necessários para aquela época, para trazer uma aliança, né, política, comercial, enfim, mas não podia ter feito tudo isso. E com isso ele trouxe a contaminação, porque as mulheres de Salomão começaram a prestar culto aos deuses que elas vinham das terras delas, né? Só que acontece, começaram a prestar culto no particular, Salomão foi deixando. E aí, como Satanás é sorrateiro, entra por brecha, por espaços pequenininhos, e aí ele vai fazendo a morada dele. O que aconteceu? Foi deixando essas contaminações e acabou que elas estavam fazendo publicamente. E levou todo o povo a essa adoração. E aqui no capítulo 11, a ira do Senhor se acende contra ele. Por quê? Porque custou o reinado dele. E por pouco, né, não ficou pior para ele. E aí o Senhor deixa bem claro para ele que não tiraria da mão dele, mas tiraria da mão do filho dele por amor ao servo dele Davi, e que deixaria, né, uma tribo para ele, né, para que, por conta da lâmpada, que não se apagasse da linhagem de Davi. Então, olha como foi sério aqui o que Salomão fez. E aí o que acontece? Logo na sequência, Salomão morre no finalzinho do capítulo e Roboão, né, que é o filho dele, assume. Só que nessa confusão toda de Roboão assumir, o que aconteceu? Roboão, como o Senhor já tinha falado que não ia deixar ele reinar sobre todo Israel, começa um capítulo que eu quero voltar. Eu ministrei na segunda-feira esse capítulo 12, mas eu quero ministrar algumas coisas desse capítulo 12, porque, pessoal, nós vamos ver esse ano praticamente 1 Reis e 2 Reis, e os profetas que vão falar nesse tempo. Então nós vamos precisar distinguir o que o profeta que estava em Judá e o profeta que estava em Jerusalém, e o profeta que estava lá em Samaria, cuidando do reino do norte, que era o reino de Israel. Então nós precisamos entender isso, porque senão quando eu ia falar do profeta Isaías, eu falo, mas o profeta Isaías estava onde? Estava falando com quem? Não, ele estava falando com o povo não estava desobediente, mas aquele povo não estava obedecendo. Por quê? Ao longo desses anos todos, quando houve a divisão dos reinos, teve reis que foram bons e teve reis que foram maus. Então você fala para o profeta, não está falando assim, não estava tudo bem? Estava tudo bem, mas no reino de Judá, de Israel, não estava. Então nós precisamos entender isso. Então eu quero que você entenda como começou tudo isso, para que você possa levar a entender muito bem esse ano, como nós vamos ver. Amém? Eu vi Dona Rosélia, boa noite Curitiba, boa noite com muita alegria. A nossa Rô Lemos aí, boa noite com muita alegria também. Amém? Então o que acontece? Quando o Roboão assumiu, né, o que ele fez? Ele foi buscar conselhos, né, dos anciões. E os velhos anciões deram conselho para ele: olha, o teu pai apertou muito o povo, né, com a questão tributária, porque precisava construir o templo, precisava construir o palácio e tudo mais.
Só que agora o que você faz? Se você der uma desacelerada e der uma diminuída, que não tem necessidade agora, o reino já é próspero, olha, o povo vai te servir, vai te ser servo para sempre. Muito bem. Agora, caso contrário, você vai gerar um grande problema, porque já havia uma tributação pesada para a construção de tudo isso. E Salomão não tirou o pé do acelerador. Aí o que acontece? Jeroboão era servo de Salomão. Só que acontece, gerou uma confusão lá e ele foi buscar, Salomão, quando ficou sabendo daquilo que Deus ia fazer, perseguiu ele e foi buscar refúgio no Egito. Ficou lá no Egito. Quando ele soube da morte de Salomão, ele resolveu voltar. Bom, Salomão morreu, eu vou voltar para ver como é que anda as coisas lá. E aí acontece, encontra Roboão reinando, até então reinando. Só que acontece, aí Roboão, o povo se manifestou com ele, ele pediu 3 dias para pensar em tudo isso. Aí consultou os anciões, coisa e tal, foi lá e consultou. Também não achou interessante, os anciões, o pessoal já mais antigo tinham caminhado com Davi, tinha uma história de sucesso, alguns aí da época de Davi, tinham caminhado com Salomão, quer dizer, sabia, tinha uma história de sucesso. Sabe pegar a opinião de um camarada que você nem, mas ele pegou a opinião dos jovens que foram criados com ele, é o que a Bíblia relata. E os jovens falaram para ele o que? Não, aperta mais. E aí ele falou, se estava difícil na época do meu pai, vocês se preparam porque aqui comigo vai ser pior. E aí ele aumentou o peso. Quer dizer, ele falou, olha, se lá vocês eram no chicote, comigo vai ser no escorpião. Só para vocês verem o termo que ele usou lá para mostrar tudo isso. E isso gerou revolta do povo de Israel. O povo de Israel não aceitou. E aí chamaram Jeroboão nessa história aí. Os nomes são bem parecidos, mas não se confundam. Roboão, filho de Salomão, Jeroboão não era. E aí aconteceu, era servo de Salomão. Mas o Senhor tinha prometido que ia tirar da mão dele e dar para o servo dele, mas não ia dar tudo, por amor a Davi, para não acabar aquilo que o Senhor tinha prometido lá atrás. Amém? Então o que acontece? Nessa brincadeira toda, o que acontece? Se dividiu as tribos. Então Judá, a tribo de Judá e Benjamim, ficaram com Roboão. As demais tribos que pertenciam ao rei, aí se dividiu o reino de Israel e o reino de Judá, ficaram sendo dirigidas por Jeroboão. Então aqui nós temos uma divisão muito clara. Se você olhar geograficamente, deixa eu ver se eu tenho um mapa aqui para vocês entenderem aí. Espera um pouquinho só. Deixa eu mostrar um mapinha rapidinho que é interessante. Se vocês olharem no mapa aqui, vocês vão ver que Judá, aqui embaixo, eu não sei se aparece ao contrário para vocês, mas vocês vão ver aqui que Judá, ali Jerusalém e Benjamim, eles estavam muito próximos. Então já tinha, bem dizer, uma aliança, porque em algumas guerras, quando Davi assumiu, ele ficou em Jerusalém, lá em Hebron, ficou em Hebron. E o povo de Israel ali, que era fronteira, o restante do povo, ele não conseguiu reinar sobre todo Israel. Ele reinou ali 7 anos e depois 33 anos ele reinou sobre todo Israel. Então ali meio que já era politicamente tudo para Davi. Então aqui, da mesma forma, a gente vê aqui nessa situação. Então Judá e Benjamim ficou aqui sendo o reino do sul, chamado reino do sul e reino de Judá, que é a mesma coisa. E o pessoal de cima, olhando no mapinha a parte de cima, ficou sendo o reino do norte e ao mesmo tempo o reino de Israel. Então nesse período agora, que nós vamos estudar até o final do ano, quando fala às vezes sobre Israel, não estou falando sobre todo o povo de Israel, e é isso que vocês precisam entender. Nós estamos falando só sobre o reino de Israel e não o reino de Judá. Então em determinado momento o reino de Israel está sendo um reino difícil, não está agradando a Deus. Você vai ver que do reino de Israel nenhum agradou a Deus. O melhorzinho foi um que teve lá, mas a maioria, todos eles não fizeram aquilo que agradaram a Deus. Já no reino de Judá, nós tiveram alguns que foram bons reis, e nós vamos ver aqui. Mas a contaminação existia sobre todo Israel. Só que Judá se apartou e alguns reis entraram e tiraram os postes, os baals da vida que Salomão tinha permitido, através das mulheres dele. Tinha contaminado todo o povo de Israel, estava sendo contaminado. Então agora precisava separar o joio do trigo, e vamos ver. Só que agora todo mundo vai ser joio ou todo mundo vai ser trigo? E aí é que começa a grande confusão. Então aqui houve divisão das tribos. Então alguns profetas que nós vamos ver esse ano, eles vão estar lá ministrando o povo, chamando o povo com a realidade, o reino de Judá, e outros no reino do norte, que é o reino de Israel. Então lá na frente não existem 2 cativeiros
que vão desbaratar todo o povo de Israel, aí todo o povo no modo geral, que é o cativeiro assírio, que vai, eles vão pegar o povo do reino do norte, que é o reino de Israel, e misturar todo o povo. E depois nós temos da Babilônia, que vai com o reino de Judá, que foi o que sobrou. Entendeu? Então nós vamos entender essa história agora, para a gente, lá na frente, a gente entender o que está falando. E à medida que eu for ministrando, eu vou dando algumas pinceladas novamente, isso vai ficar claro para vocês. Mas eu tenho certeza que se você prestar um pouquinho de atenção hoje, e nos próximos agora, você vai começar a entender a diferença aqui. O povo ficou ali com Roboão, né? Então Roboão infelizmente não agradou a Deus, nós vamos ver agora no capítulo 13, e Jeroboão também não agradou a Deus, nenhum dos dois, né? E aí morre e se assume um filho, naquela época era assim, né? Então morria um e entrou outro, e aí a gente vai ver que existia, né, no tempo de Salomão, aí você pega Salomão, Davi e Saul, foram 120 anos aí, cada um reinou 40 anos, né? Então tinha um reino, saiu da democracia, na teocracia, que era o reino de Deus, né, governado por Deus, pediram um rei e entrou a democracia, né? Saiu da teocracia e entrou a democracia, vamos dizer assim. E aí pegou esses reinos todos, e agora houve divisão de todo o povo de Israel. Ok, pessoal? Está entendido aí? Quem tiver dúvida nessa parte, pode me chamar no particular, chama no WhatsApp da Hebron aí, e eu retorno para vocês, e explico essa parte, se for preciso mandar um áudio, enfim, vou ver qual é a tua dúvida. Mas aqui é importante, porque aqui nós tivemos uma divisão. Então são dois povos aqui, de Deus, e que em alguns momentos vão tentar se confrontar, como nós vamos ver aqui. Aliás, no capítulo 12, que eu ministrei na segunda-feira, você vê que o Roboão não aceitou essa divisão, e ele tenta, né, começa a reunir todo mundo para ir atacar o povo de Israel, você quer os irmãos, e o Senhor falou, pode parar, manda o profeta lá falar com ele, falou, para, vocês são irmãos, eu que fiz tudo isso aí, e de fato o Senhor já tinha feito aquela promessa lá atrás. Então muitas vezes você está lendo a Bíblia hoje, lendo um estudo hoje, e você fala, nossa, está acontecendo tal coisa, por que será? Se você for pegar aquela situação, você vê que lá atrás existe uma promessa, como nós vimos no Davi, que alguns profetas, né, como Abiatar, por exemplo, que Salomão teve que tirar ele dali, né? Davi deixou esse recado, manda ele, afasta ele, porque já era uma promessa que tinha feito pelo Senhor lá atrás, no tempo de Eli, no tempo do profeta Eli, que cuidou de Samuel, porque não agradou a Deus. O Senhor falou, nenhum de vocês, da sua descendência, vai ficar lá como sacerdote, coisa e tal. Então as promessas vão se cumprindo, só que não necessariamente naquele momento que a gente está lendo aquele livro. Às vezes vai se cumprir tempos depois, 100 anos depois. Se você pegar Nínive, a situação de Nínive aconteceu depois de 100 anos. Jonas foi lá, mas depois foi outro profeta 100 anos depois. Amém? Então aquilo que é promessa vai acontecer, mas num tempo determinado por Deus, e não necessariamente com aquele cara que estava reinando naquela época. Esse tempo aí foi o tempo que mais durou os reinos, né? Sim, o reino durava. Foi bem atropelado. Alguns duravam 40 anos, aí você vai ver que outros. Tem um reino, por exemplo, que durou 7 dias. Nós vamos ver agora essa semana, na semana que vem. Então esse período que você falou é o que mais durou os reinos. O anterior, Salomão, Davi, né? E Salomão, Davi e Saul foram teoricamente os que demoraram mais. Depois nós vamos ter alguns reinos que teve um que, se eu não me engano, foram 52 anos, mas era exceção. A grande maioria era 20 anos. Agora você imagina passar 22 anos, 30 anos na mão de um reino mau. Então não era fácil, porque se você pegar o tempo de Juízes também era assim, mas era teocracia, né? Eram os juízes que cuidavam naquela época, então era Deus que governava. Agora não, o camarada que está lá no reino, ele não quer agradar a Deus e vai embora, né? Então, não é fácil aí. Então aqui, teoricamente, seria a responsabilidade de um camarada que permitiu, o rei permitiu. Aqui, se você pegar todo o povo de Israel e entrou na idolatria, mas quem permitiu? Salomão. Na época de Juízes, não. Na época dos juízes, o que acontecia? Né? Passavam um tempo lá sendo perseguido pelos filisteus, por exemplo. Por quê? Porque o povo se rebelava, mas era o povo se rebelava. Aqui não, quem está praticamente, eu sei que é o povo, mas aqui quem dá determinação de sim ou não é o rei. O rei poderia falar assim, não quero saber, vocês querem adorar outros deuses? Aqui não, sai, vai viver junto com os filisteus, sai, vai viver com outro povo, com os fenícios, com os sidônios, vai viver com outro povo. Aqui não, mas não, permitido. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, diretamente no capítulo 13, quem tiver dúvida, me chama então depois do programa aí, que eu vou estar respondendo para vocês, ok?
Vamos lá, capítulo 13, o profeta prediz contra o altar. Vamos ler aí do versículo 1 até o 6, que diz assim: Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, a Jeroboão, e estava junto ao altar para queimar incenso. Então vamos dar uma paradinha aqui só para vocês entenderem. Está vendo aqui que já começa a falar Judá? Ó, eis que veio um homem por ordem do Senhor e veio de Judá a Betel. Betel, o que eu falei para vocês na segunda-feira? O reino do norte tinha duas capitais importantes, que eram capitais importantes para eles, né? Evidentemente, que eram duas capitais políticas, Dan e Betel. Eles fizeram dois altares lá para o povo adorar lá e não ir para Jerusalém. Então o reino do norte falou: você faz o seguinte, eu vou montar o altar aqui, vocês não vão para lá. Porém, o reino de Judá, as duas tribos que ficou lá, Judá e Benjamim, né, o que eles tinham? Eles tinham uma única capital, que era política e religiosa, que era justamente Jerusalém. E no reino do norte, nós vamos ver que a capital política ficou sendo Samaria, que vai entrar na história agora. Até então não era Samaria, vamos fundar Samaria, né, colocar o nome lá, Maria. E aí nós vamos ver que o que acontece, que eles têm duas capitais religiosas e uma política. Então aqui já começa a aparecer, não falando mais sobre o povo de Israel, mas já falando sobre um povo específico, o povo de Judá, e não Israel como um todo. Não que não fosse israelita, o povo que mora em Judá é israelita da mesma forma que o outro, só que dividiu as tribos de Israel, que vem lá dos 12 filhos de Jacó. Quer dizer, 12 na realidade, José tem 2 filhos, Manassés e Efraim. José não entrou, entra Manassés e Efraim. Se você tiver dúvida disso também, você pode me chamar, que foi material que nós vimos no ano passado lá em Gênesis, né? São os 12 filhos de Jacó, só que José não entrou, né? E Jacó adotou os 2 filhos dele, que eram Manassés e Efraim. Ah, bispo, então vai dar 13 mesmo assim. Não dá 13 porque a tribo de Levi não tinha direito à terra, eram os levitas, estão lembrados? Legal? Vamos lá. Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, a Jeroboão, e estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis aqui um filho nascerá, e a casa de Davi, cujo nome será Josias. Olha que eu estou falando de um profeta que nós vamos ver lá na frente, ao qual sacrificará sobre ti e os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incensos e ossos humanos, e queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: esse é o sinal de que o Senhor falou, e eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, do seu Jeroboão, que clamara contra o altar em Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou e não lhe podia recolher. O altar se fendeu e a cinza se derramou no altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu e ficou como dantes. Então o que acontece aqui? Esse profeta foi até lá Betel e falou para Jeroboão. E quando ele começou a falar o que Deus ia fazer, Jeroboão se indignou, não gostou, e falou: manda prender o camarada. E quando estendeu a mão, falou: manda prender o camarada, a mão dele. Aí, isso o profeta dando sinal, começou a romper, rachar as coisas lá, para mostrar que era Deus fazendo, para que ele não tivesse dúvida. E ele não gostou disso tudo, né? E a gente sabe que ele já tinha, Jeroboão tinha levantado profetas. Ele falou: ó, eu quero o profeta, então você agora virou profeta, você virou profeta. Ele foi fazendo dessa forma, nada com direção de Deus. Deus tinha avisado Jeroboão que se ele, né, apesar de ele não vir ali da linhagem, mas se ele escutasse o Senhor, fizesse as coisas certas, o Senhor seria com ele. Mas ele não fez tudo isso, pelo contrário, já começou com idolatria em 2 lugares, daí em Betel, adorando a outros deuses. Então o que acontece aqui? O profeta foi até lá e ele fez tudo isso, e o profeta ainda orou ao Senhor, né? E aí o Senhor clamou e a mão dele voltou para o lugar. Então Jeroboão aqui pecou, né? Idolatrou, criou imagens e julgou que não iria afetar-lhe. Mas Deus mandou um profeta que alerte sobre a ruína dos altares de Jeroboão, visando levar aquele povo obstinado ao próprio Jeroboão à reflexão e ao arrependimento, o que não adiantou. Você vê que Deus,
Não é diferente de hoje, né? Mas naquela época a gente viu muito que o Senhor tenta falar demais com o povo para levar o povo ao arrependimento. E o povo não ouvia o Senhor, e aí caía nas malignidades. Ele fala: bispo, como que é hoje? Hoje é a mesma coisa. Você vai para a igreja, o anjo da igreja está lá, trouxe uma palavra para o Senhor, do Senhor para você. Às vezes o profeta fala para você: olha, não faz isso, anda pelo meu bom caminho. É a boca de Deus na terra. Fala para você: ó, guarda os meus estatutos, né? Como nós vimos hoje o Salmo 91, se refugia, né, sobre as asas do Altíssimo, do Onipotente, você vai ficar tranquilo. Então, quer dizer, o Senhor te dá uma direção, saindo da boca do profeta. Se você ouvir, né, vai viver o melhor dessa terra. Agora, muitas vezes não ouve, e aqui é uma coisa de Jeroboão, não deu ouvidos, e aí vem as consequências. Então, nada diferente do que a gente vive hoje, só guardado que naquela época era um profeta, principalmente, né, que vinha lá da tribo de Levi, e hoje, diferentemente, né, você vê aí o Senhor usando os profetas, aí, os anjos da igreja. Amém? A diferença de Davi, no caso diferentemente de Jeroboão, ele confessou seus pecados quando foi acusado por Natã. Lembra quando Davi pecou lá com Betseba, e Natã vai lá, conta uma historinha para ele: olha, tinha 2 camaradas, um rico, um pobre, e aí conta toda a historinha lá, que matou o cara que era rico, quando chegou um estrangeiro. Só para vocês lembrarem dessa história: chegou um estrangeiro, foi lá, matou a cordeirinha do pobre, que tinha como filha, comia na mesa dele, coisa e tal. E aí Davi falou: que esse indignou, tem que matar esse camarada, né? Tem que matar esse camarada e fazer ele restituir antes, né? Não sei quantas vezes, né? Aí o profeta Natã falou: pois é, esse camarada é você. Então contou uma parábola para ele, e ali Davi entendeu o recado, se arrependeu e mostrou fruto de arrependimento. E aqui a gente vê que Jeroboão não se arrependeu de nada, pelo contrário, né? Por mais que o Senhor deu alerta, ele foi lá e criou 2 altares aí, né? O perverso Jeroboão procurou encarcerar o seu acusador, né? Mas em vez disso, a mão que estendera contra o profeta secou e o altar foi destruído. Por misericórdia, o profeta foi usado pelo Senhor para curar a mão do rei. Ainda assim, entretanto, aquele homem de Deus não recebeu o mínimo de hospitalidade, pelo contrário, Jeroboão ainda quis comprar o profeta. Só para vocês terem ideia, depois de tudo que o profeta fez por ele, ele não tratou com hospitalidade nenhuma, pelo contrário, ainda quis comprar o profeta. O profeta se recusa, inclusive, a comer e beber naquele lugar, se referindo ao reino de Jeroboão: aqui eu não como, aqui eu não bebo, eu vou embora. E o Senhor já tinha avisado para ele que não era para ele comer nem beber naquele lugar, que era para ele ir embora. E isso, a desobediência, se você pegar lá, vai lá em Deuteronômio 28, você vai ver as bênçãos de Deus, que é linda e maravilhosa, mas a desobediência que está na parte B lá, misericórdia. Então a gente tem que entender que a desobediência vai trazer dor. Então a gente reclama, mas está reclamando por quê? É fruto da sua desobediência. Então a desobediência traz dor, gera dor. Por quê? Você desobedeceu, vai gerar dor. É igual uma criança, fala: ó, filho, não bota o dedinho na tomada, não bota, filho, porque não pode. Vai lá e colocar, o que vai acontecer? Vai tomar um choque. Fruto do que? Da desobediência. O pai alertou, coisa e tal. Só que, guardadas as devidas proporções, lá era uma criança. Agora hoje nós estamos falando o quê? As pessoas que vão na igreja, recebem uma palavra que sai do altar, está nem aí, ó, não quer nem saber, esquece que a boca de Deus falando, usando por intermédio daquele profeta. E a pessoa não está nem aí, chega lá na frente e não sabe por que as coisas não andam, por que a vida está assim, por que está assado, né? Será que é difícil? Vamos lá. Aqui a desobediência e o castigo do profeta. Vamos ver o que acontece aí. Morava em Betel um velho profeta, lembrando, ó, presta atenção, dá uma paradinha aqui. Betel, o que era? Uma das capitais religiosas do pessoal de Israel, que adorava Baal, a outros deuses. Então, presta atenção, que era esse profeta aqui, era um israelita que estava morando com o povo de Israel. Amém? Então presta atenção no grau de contaminação e apostasia aqui no caso de um profeta. Morava em Betel um velho profeta que ficou sabendo sobre o profeta que viera de Judá até Jeroboão. Então esse profeta ficou sabendo que aquele profeta tinha que ir lá falar para Jeroboão aquilo lá, e deu toda essa confusão toda. Então veja que o Senhor fez o quê? Mandou um profeta vir de Judá falar com Jeroboão. Presta atenção, se Judá não era ali o povo da linhagem de Davi que o Senhor separou. Morava em Betel e foi até lá. Conclusão: então saiu ao encontro do profeta, que encontrou no meio do caminho. Então ele saiu e foi encontrar com esse profeta, ficou sabendo que o profeta estava lá, ficou sabendo do ocorrido e foi encontrar com o profeta.
Vamos ler do versículo 15 ao 18. Então ele disse: vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, e não comerei pão, nem beberei água contigo em teu lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por que fostes. Olha o que ele está dizendo aqui, ele está declarando que ele não vai voltar, não vai comer pão, não vai fazer nada, porque o Senhor tinha dado uma ordem para ele, que não era para ele comer, para ele não beber, para ele fazer nada naquele lugar, porque era um lugar contaminado. Está vendo por que às vezes a gente não pode ir em certos lugares? Você vai fazer o que lá? A não ser que o Senhor fale para você, vai lá e dá um recado. Foi o que aconteceu aqui, o profeta foi mandado até lá, deu o recado e pronto. O Senhor falou, não vai comer, não vai beber, porque está tudo contaminado aí, pô. Presta atenção. Então ele já deu recado para esse profeta que estava em Betel. Tornou-lhe ele também, eu sou profeta como tu. E um anjo me falou, presta atenção agora, por ordem do Senhor, dizendo: faze voltar contigo a tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Então vamos dar uma parada aqui, olha só. Esse profeta mentiu por aquele profeta, dizendo que o Senhor tinha falado com ele. Bom, primeiro, vamos lá. Isso a gente vê direto, Deus não é Deus de confusão. Se o Senhor hoje da tua igreja está te dando uma direção, você está debaixo daquela cobertura, né? Como que você vai a gente vê muito isso no monte, quando a gente vai orar. Chega lá, os profetas, cada um está falando uma coisa diferente. Pô, se Deus não falou com o teu sacerdote, que cuida da tua vida, falar com um profeta estranho, a não ser que fosse para confirmar aquilo que Deus tinha falado com você. Você está na dúvida, Deus vai lá e confirma. Agora fala uma coisa completamente diferente. Presta atenção aqui, o Senhor tinha dado a direção para ele não comer nem beber lá. Específica. Aí você vai falar, mas você não ouviu um outro sacerdote? E daí? Ué, se Deus falava diretamente com ele, tanto que deu um recado para ele, se Deus quisesse que ele voltasse, ele parasse lá para comer, Deus tinha falado com ele, não tinha falado com o profeta. Você consegue entender isso? Se Deus tivesse que falar alguma coisa, falava diretamente com ele. Olha, filho, volta lá, vai lá, pode comer, porque um profeta vai te procurar, você para lá e come com ele. Não, Deus não falou nada disso, ele já tinha acabado de falar, ele mesmo falou para o profeta. Só que o profeta mentiu para ele e ele acreditou na história do profeta. Só que, desobediência. Ah, mas o camarada mentiu, mas ele desobedeceu, ele tinha uma ordem do Senhor. Qual que era a ordem mais importante? A desse profeta do Senhor. E aí veio o fruto da desobediência, né? Vemos claramente aqui um profeta religioso que estava habitando no meio da idolatria, porque estava em Betel, diante da corrupção e do povo e do próprio rei, e no entanto não fez nada. Por quê? Sabia de tudo, sabia que Deus podia fazer isso, que Deus podia fazer aquilo, e não fez nada, simplesmente deixou a idolatria tomar conta. Pelo contrário, movido por inveja, fez pecar o profeta do Senhor. Ele se sentiu enciumado, né? Porque tinha vindo um profeta de fora, e o que ele fez foi lá e mentiu para aquele profeta, e trouxe e acabou trazendo um problema muito grande para o profeta que tinha ido lá, né, por envio do Senhor. Estavam eles comendo quando o Senhor, porque aí o camarada foi lá e comeu, né? Presta atenção. Estavam eles comendo quando o Senhor falou ao profeta: por que pecastes? A ordem era para não comer. O que eu acabei de falar para vocês? Se Deus falava diretamente com ele, o que ele tinha que ouvir a voz de outro camarada? Ah, mas era profeta, e daí? Que o cara era profeta tanto quanto ele. Se Deus falava diretamente com ele, e essa ordem Deus tinha dado diretamente para ele tinha que ter consultado ao Senhor: eu posso voltar? O camarada está me dizendo aqui que foi o Senhor que deu uma direção para ele voltar. Não é? O que Moisés e Josué faziam? Senhor, subo eu para essa guerra? O Senhor vai me dar vitória? Davi fazia isso. Senhor, devo voltar? Vou alcançar o bandido? Não era assim que Davi fazia? Posso ir para a guerra? Vou alcançar eles no meio do caminho? Vai que eu vou te dar vitória. Só que ele fez, foi lá, voltou e comeu. Aí agora vem a voz do Senhor para ele, né? Ele confiou na sinceridade de outro profeta e errou. Morreu por confiar mais na palavra de um homem do que na palavra de Deus, que lhe havia falado claramente. Quando o profeta saiu da casa desse outro profeta, no caminho encontrou um leão que o matou, ficando o seu cadáver e o jumento junto ao leão. E olha que interessante essa parte aqui. Para ficar claro, e eu achei lindo quando o Senhor me deu essa revelação, para ficar claro, porque você fala assim: bom, o leão foi lá, matou o cara. Presta atenção no que está dizendo. Se você ler, está escrito que o leão matou ele e ficou do lado dele e do jumento. Bom, o
O leão não mata por diversão. O Fabão tá aí, o Luiz Fábio tá aí, que gosta de ver aí, a gente vê direto no mundo animal aí, eles matam para comer, né? Não sobra nada, eles falam, eles vão comer tudo que pode. O que ele não consegue comer porque a hiena foi lá e roubou, mas ele não fica do lado olhando. Então aqui para você ver que era Deus purinho. Por quê? Ele pecou e veio o fruto da desobediência. O leão estava parado do lado, só matou ele, não comeu ele. Tanto que vão mandar enterrar o camarada. Então por aí você já vê, para ficar claro o que era o poder de Deus e o que era o fruto da desobediência. Vamos ler o versículo 26 ao 30 aí. Ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver, e o leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. O profeta foi e encontrou o outro no meio do caminho. E o leão parado, olhando a comida, né? Imagina o sangue, o quanto cheirava para o animal. Fala sério, né? Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs sobre o jumento, e o tornou a levar, e assim veio o profeta velho à cidade para chorar e enterrar. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro, e o prantearam, dizendo: ah, meu irmão. Então ele foi lá ainda, depois de tudo que fez, imagina. Deve ter achado ainda, tá vendo? O camarada fez coisa que não podia. Não sei qual foi o sentimento dele, mas enfim. A maneira que o leão ficou junto ao homem deixa claro que ele não matou por fome, e sim por direção e ordem do Senhor. O velho profeta até aparece aqui, ser tocado, né, ter acordado da apostasia. Primeiro ele pediu para os filhos que o enterrasse junto ao profeta quando ele morresse. Depois ele deixa uma declaração que quando ele morresse, para que enterrasse junto ao profeta que ele tinha enterrado no sepulcro dele. Então parece ele ter acordado da apostasia, mas ele entendeu o recado de Deus. E falou que certamente a ordem do Senhor se cumpriria quanto ao altar que estava em Betel. Então aqui ele mostra que ele acordou realmente. Não? Quer dizer, aquilo que o Senhor tinha falado que iria fazer no altar de Betel, vai fazer mesmo. E nós vamos ver lá na frente aí. Persistência de Jeroboão no pecado. Então Jeroboão continua insistindo. O Senhor mostrando para ele o poder de Deus, e ele continua, né? Pegou de mão beijada ali 10 tribos e quer continuar no pecado. Fala sério, vamos ler 33 ou 34. Depois dessas coisas, Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho. Antes de entre o povo, tornou a constituir sacerdotes para lugares altos, a quem queria, consagrava para sacerdote nos lugares altos. Isso se tornou pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Então aqui está claramente que ele não estava nem aí. Ele formava sacerdote, ele nomeava sacerdote que ele bem queria. O cara era o Todo-Poderoso. Por isso que eu falo para vocês, quando eu fiz a referência com o povo lá na época de Juízes e agora, é que agora, muitas das coisas, o rei poderia dizer sim ou não, poderia impedir. E naquela época não. Existiam os juízes de transição, que a gente viu, os juízes de transição. Os juízes naquela época. Então tinha um juiz como o juiz Débora num lugar, Gideão cuidando do povo em outro lugar, né? Jefité em outro. Então tinha cada profeta num lugar, cuidando de algumas tribos. Mas o povo não ouvia e se contaminava. Mas o profeta não tinha poder falar: você não vai fazer. Ele falava: o cara não fazia, mas o cara fazia. Agora aqui não, o rei tinha poder nessa época. Então é bem diferente aqui, né? Bem diferente mesmo. Então aqui o pecado muito maior entra ali pelo cara que tem o comando na mão dele. Amém? Deixa eu ver o capítulo 14. Não dá para a gente ir para o capítulo 14, vamos lá. A profecia de Aias contra Jeroboão. Vamos ver o que acontece aí. Vamos ler do versículo 1 ao 3. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Disse este a sua mulher: dispõe-te agora, disfarça-te. Olha só, o filho dele adoeceu, para a mulher dele disfarçar, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão. E vai a Siló, e eis que lá está um profeta Aias, o qual, a meu respeito, disse que eu seria rei sobre este povo. Veja que aqui ele não vai buscar os sacerdotes que ele elegeu. Ele foi buscar aquele sacerdote que encontrou ele no meio do caminho na época e falou que ele seria rei. Olha como que o bicho é astuto. Só que ele, com medo de tudo que já tinha acontecido, manda a mulher dele se disfarçar e ir lá, porque o filho dele estava doente. Presta atenção. Leva contigo 10 pães, bolos, uma botija de mel, e vai ter com ele, e ele te dirá o que há de suceder a este menino.
Então manda a mulher se disfarçar, vai lá e descobre o que vai acontecer com esse menino. O menino está doente aqui, e na hora que é com o filho dele, ele não chama o sacerdote lá de Betel e de Dan, ele manda lá com o pessoal de Judá, manda lá Siló. Presta atenção. A mulher foi então ter com o profeta, que devido à sua idade avançada, já estava cega. Mas antes que ela entrasse na sua presença, o Senhor revelou ao profeta de que se tratava da mulher de Jeroboão e que ela iria tentar enganá-lo. Quer dizer, ele estava cego fisicamente, mas não espiritualmente. Engano. Por isso que a gente fala, às vezes, fala assim, eu brinco muito, falo que a bispa tem olho de tandera, audição de tandera, porque ela está em lugares que a gente nem imagina, né? Ela fala assim, eu sei que tal coisa, o que você sabe? Deus revelou. Então, aqui está a diferença. Você vê que o sacerdote aqui não precisou sair, ele enxergava, mas o Senhor revelou para ele, falou, ó, aqui está acontecendo isso, se prepara que a mulher vai tentar te enganar. Então você já sabe o que é, quer dizer, antes da mulher chegar lá, ela já sabia. Então às vezes a pessoa vai falar com a bispa, vai falar com o sacerdote, acha que vai surpreender, pelo contrário, você vai ser surpreendido porque o Senhor já revelou. Então não pense você que vai acontecer uma bagunça na igreja, que vai fazer acontecer e que Deus não vai revelar antes. Às vezes Deus só até revela o nome e o endereço. Às vezes o Senhor fala, ó, se prepara porque vai acontecer, né, tal coisa assim, assim, assim. Mas a gente não sabe quem é, mas vai acontecer. Então o Senhor já alerta. Então não pense você que o profeta ia ficar, né, sem saber o que estava acontecendo ou não no escuro. Pelo contrário. Apesar de cego, Aias então podia ver com os olhos espirituais e teve revelações de um Deus vivo, claramente aí. Vamos ler o versículo 6 ao 10. Ouvindo Aias o ruído de seus pés, quando ela entrava pela porta, disse, entra a mulher de Jeroboão. Olha lá. Quando ele ouviu o barulho da mulher, ele falou assim, entra a mulher de Jeroboão. Pensa que a mulher deve ter imaginado, eu nem botei o pé dentro da casa, mas já sabe que sou eu? Por que finges assim? Pois estou carregado de te dizer duras novas. Vai, ela nem falou o que ela queria, presta atenção. Eu tenho duas duras novas para você. Antes que ela falasse o que ela queria lá, ele já não deixou nem ela dar bom dia a cavalo, né? Vai e diz a Jeroboão, assim diz o Senhor Deus de Israel, porquanto te levantei do meio do povo e te fiz príncipe sobre o meu povo de Israel, eu tirei o reino da casa de Davi e te entreguei, e tu não fostes como Davi, meu servo, que me guardou os meus mandamentos e andou após mim de todo o seu coração para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Então, aqui está falando, eu tirei do meu servo Davi, né, da descendência dele, do caso de Salomão, e dei para você, e você não guardou, né, não fez o mesmo que meu bom servo Davi fez. Antes fizesse o mal, pior do que todos que foram antes de ti, fizesse outros deuses e imagens em fundição, para provocar minha ira, e me virasses as costas. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e eliminarei de Jeroboão todo e qualquer do sexo masculino, tanto o escravo como o livre, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que toda ela se acabe. Então aqui, olha só, todo aquele do sexo masculino ia acabar da descendência de Jeroboão aí. Não só agora, e por isso que eu falo, aí presta atenção, porque algumas coisas não vai acontecer de imediato, não vai morrer agora, mas outro vai morrer daqui a um ano, então ao longo da história nós vamos ver muito aí, alguns deles já sendo eliminados, como vai acontecer já com o filho dele. Presta atenção. O recado para Jeroboão não parou por aí. Todos que morressem da casa deles, presta atenção, os cães comeriam. Então não era uma morte comum, isso naquela época era um traje, né? E os que morressem no campo seriam comidos pelas aves. Ainda tinha isso. A mulher deveria voltar para casa e assim que pusesse os pés na cidade, o menino que ela ia ter buscado informação sobre o que ia fazer com ele vai morrer. Você imagina? Que duras novas vai estar com o recado para voltar para o marido. Ela foi lá para saber alguma coisa sobre a vida do menino, né? O que podia fazer, se Deus revelaria alguma coisa, pois ela vai lá e volta com atestado de óbito do menino. Olha, e tem mais, quando você chegar lá na cidade o menino vai morrer. Quando você botar os pés na cidade o menino vai morrer. Tudo isso é o Senhor falando. Tudo isso o Senhor falando através do profeta. Presta atenção que ali o chicote estralou mesmo, né? E assim que ela botasse os pés na cidade, o menino morreria. E segundo a Bíblia, só este
fora sepultado porque se achou coisa boa nele para com o Senhor. Então foi o único que foi sepultado, que aqui o que o Senhor estava falando, que todos seriam comidos pelos cães ou no campo pelas aves. Toda a profecia aconteceria ainda nos anos para frente. O profeta disse que Israel seria arrancado de sua boa terra e se espalhariam. Uma referência ao exílio, né, assírio. Você tá entendendo aqui? Por isso que eu falo para você, presta atenção em algumas coisas que são importantes. Aqui que o Senhor está falando que vai arrancar, né, que vão ser, como é que fala que ele fala? Se espalhariam da terra. Então, quando você vai ver lá na frente o cativeiro assírio, que aconteceu 722 a.C., você fala, nossa, mas o que aconteceu? O povo era rebelde. A promessa já tinha acontecido tempos atrás. Isso aqui, nós estamos falando 930, mais ou menos, acabou o reinado de Salomão. Então, nós estamos falando isso aqui, sei lá, entre 800 e 900, eu não dá para precisar o número. Depois eu vou ver e passo para vocês. Mas quer dizer, o cativeiro assírio vai acontecer em 722, então 100 anos para frente. Consegue compreender o que eu estou falando aqui? Então aqui o Senhor está falando o quê? Que espalhar o povo de Israel. Então é justamente o cativeiro assírio. Espalha o povo de Israel. O povo de Judá tem o tempo de se consertar. Viu o que aconteceu com seus irmãos aí? Seus irmãos de Israel. Vocês vão fazer o quê? E aí o povo também, né, não se conserta e vão para a Babilônia, como a gente vai ver lá na frente. Amém? Que aí todo mundo conhece. Esse cativeiro assírio poucas pessoas conhecem. Quando eu pergunto, as pessoas não sabem. Por quê? Todo mundo fala da Babilônia, né? Todo mundo fala da Babilônia, Babilônia. Isso aqui, por que não fala muito? Nós vamos ver lá na frente. Mas só para você entender. Porque eles espalham o povo. Os assírios, eles eram diferentes. A Babilônia tirou todo mundo e levou lá para a Babilônia, como levou os sábios, aqueles que eram inteligentes, os doutos, de famílias nobres, como foi Daniel, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas aqui não, os assírios eram diferentes. Eles pegavam o povo deles, colocavam lá em Israel, tiravam o povo de Israel e espalhavam por um monte de lugar. Ia misturando as pessoas. Daí que vem a origem dos samaritanos. As misturas dos povos começaram a se, né, ter relação sexuais com outras mulheres, né, casarem com outras descendências, e aí gera a origem dos samaritanos, só para você entender. É muito sério, mas nós vamos ver mais no detalhe lá para frente. Então o Senhor adverte ainda que suscitaria um rei em Israel que eliminaria a casa de Jeroboão, que é o que nós vamos ver aí. Vai levantar um rei, vai lá e vai acabar com todo Israel, com toda a família de Jeroboão. Deus cumpriria aquilo que prometeu, como ele falou lá em Deuteronômio no capítulo 28, né? Arrancaria Israel pela raiz se Israel violasse as obrigações da aliança. E Jeroboão não só cometeu o pecado, como levou todo Israel a cometer. Então aquilo que o Senhor tinha falado das bênçãos lá de Deuteronômio 28, tem lá também a parte B, a partir do versículo 63 e 64, você vai ver a desobediência, o que aconteceria. Então está exatamente no que eu estou falando agora. Amém? Vamos lá que nós estamos acabando, pessoal. Capítulo 17 ao 20 aí. Vamos ler aí. Então a mulher de Jeroboão se levantou e foi e chegou a Tisa. Chegando ela ao limiar da casa, morreu o menino. Aquela morte não deu nem tempo. Ela botou o pé lá e morreu o menino. Sepultaram-no e todo Israel pranteou segundo a palavra do Senhor por intermédio do profeta Aias, seu servo. Quanto ao mais, atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que estão escritos nos livros da história dos reis de Israel. Foi de 22 anos o tempo que reinou Jeroboão, e descansou com seus pais em Nadab, e seu filho reinou em seu lugar. Então aqui naquela época morria o cara, o filho assumia. Já tinha perdido um filho, mas você vê que outro filho assumiu. Não falou que todos iriam morrer, então veja que eles vão morrer ao longo da história. Não é para morrer no dia seguinte, agora um já morreu, porque o profeta já avisou que o cara que botasse o pé lá ia morrer. Isso aqui que ele fala nos últimos versículos, no 19, está escrito no livro da história de Israel. Todos que vão morrer, a gente vai, você vai ver que vai estar escrito isso. E os demais atos estão escritos no livro da história, entendeu? Amém? Não é lá de crônicas, isso aqui é outra coisa, tá bom? A cidade de Tisa, mencionada aqui, era uma cidade famosa por sua beleza, como a gente aparece lá em Cantares de Salomão, no capítulo 6, versículo 4, fala que essa cidade era muito formosa, muito bonita, né? Era um lugar de retiro real e a capital de duas primeiras dinastias do Reino do Norte. Amém? Jeroboão então reinou 22 anos e fez o que era mal diante do Senhor. E aí, agora vamos no reinado de Roboão em Judá.
Então agora vamos falar do filho de Salomão. Aqui nós estamos contando a história de Jeroboão, que ficou com o povo de Israel. Agora Roboão, que estava na outra parte com o povo de Judá. Vamos lá. Roboão reinou 17 anos. O Jeroboão reinou mais do que ele, 22 anos. Ele só reinou 17. E também não fez o que agradou a Deus. Então, tanto Judá como Israel, nenhum agradou a Deus aqui. Tá lá em 2 Crônicas também, se você quiser depois ler. Vamos ler do versículo 21 ao 24. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá de 41 anos de idade, era Roboão. Então, aqui ele reinou 41 anos. De 41 anos de idade, era Roboão, quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade do Senhor, que escolhera de todas as tribos de Israel, para estabelecer ali o seu nome. E Naamá era o nome de sua mãe, Amonita. Fez Judá o que era mal perante o Senhor, e como os seus pecados que cometeu, e provocou a zelo, mais do que fizeram as coisas de seus pais. Porque também os de Judá edificaram altos estatutos, colunas e postes ídolos, no alto de todos os elevados outeiros, e debaixo de todas as árvores verdes. Haviam também na terra prostitutos cultuais. Então, prostituição ali a outros deuses e coisa e tal. Então aqui a gente vê que mesmo que era a capital Jerusalém, capital religiosa ali, Roboão permitiu também os altares. Porque o povo de Israel, metade que ficou para cá, tinha contaminação ainda da época de Salomão. Então o que ele tinha que ter feito? Colocado por terra tudo isso, falou: a partir de hoje agora eu estou assumindo, meu pai permitiu, mas eu não permito mais, vamos seguir o que está no estatuto. Mas ele não fez, né? Apesar de sua tolice e maldade, Roboão, filho de Salomão, foi o herdeiro divinamente designado pela promessa davídica, que todo mundo fala aí, promessa davídica, que foi feita lá em 2 Samuel capítulo 7, que o Senhor prometeu que não ia faltar ninguém da linhagem de Davi. Então está aqui. O cara tinha todas as más qualificações, mas era uma promessa que o Senhor tinha feito, e aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. Amém? A contaminação que começara com os deuses da mulher de Salomão alastrou-se por todo Judá e Jerusalém. Afinal, agora eles haviam construído nos altos uma espécie de santuário público, construído em montes, em alguns lugares elevados lá para adorar outros deuses. Então, está aí, né? No 5º ano de seu reinado, Sisaque, rei do Egito, subiu a Jerusalém e saqueou os tesouros, não só do rei, mas como também da casa do Senhor, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Lembra que eu falei que ele pegou um pouco do ouro e fez alguns escudos? Está aqui. O rei do Egito foi até lá, Sisaque, saqueou algumas coisas. Você vê, tudo que Salomão fez, todo o templo que Salomão construiu, todo o templo, não aconteceu guerra, não aconteceu nada, e agora o que aconteceu? Permitiu saquear as coisas lá. Lembra que Salomão tinha um bom contato com o faraó por conta do casamento que ele fez com a filha dele. Você vê que ao longo dos anos isso aí foi ficando para trás, vamos lá. Saqueou não só do rei, mas como também da casa do Senhor, inclusive os escudos de ouro que ele tinha feito. Jerusalém foi saqueada como resultado dos pecados que aconteceram. Roboão, em lugar dos escudos saqueados, ele fez de bronze para ser substituídos. Tudo tinha sido feito de ouro pelo pai dele, ele vai para substituir e faz de bronze. Um convincente símbolo, mostrando a ruína dos tesouros do templo, é vista na mudança dos escudos de ouro por escudos de bronze. Então, tudo aquilo que o pai dele construiu com grande zelo, a ruína, esse negócio que era de ouro, agora chega lá, é de bronze, de prata, então você imagina. Vamos ler os últimos versículos aí, que ele falamos por hoje. Versículo 29 e 31. Quanto aos mais atos de Roboão e a tudo que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá. Não estão escritos, é uma pergunta, Os reis de Judá, houve guerra entre Roboão e Jeroboão, todos os dias, e Roboão descansou com seus pais, e como foi sepultado na cidade de Davi. Naamá era o nome de sua mãe, Amonita, e Abias, filho de Roboão, reinou em seu lugar. Então, no capítulo 15, já começa aí com o filho de Roboão assumindo. E aí, esse filho dele, se eu não me engano, fez o que era reto. Eu não lembro agora todos ao certo, mas aqui o filho dele já começa a ter algumas mudanças significativas. Glória a Deus, Depois de 17 anos com esse camarada, entra o filho dele aí, você vê que a contaminação não prevaleceu, Ele vai mudar a história do povo de Judá, Israel continua pelejando aí, apanhando, e aí começa aquela guerra, Judá vai indo bem, adorando a Deus, e Israel, só Jesus,
Então a gente vai ver isso aí na semana, a semana que vem do carnaval. Antes eu até lembrei, eu tinha esquecido. Como a gente tem um encontro com Deus no sítio, nós não vamos ter programa nem segunda e nem na quarta. E a gente volta na outra semana. Na semana vocês vão ter de folga aí, dá para ler tudo isso aí, dá para ver a aula, né, do ano passado, algumas coisas que eu comentei lá. Dá para revisar bem, tem a aula lá de Gênesis, então dá para você pegar algumas coisas que eu falei lá das 12 tribos, é importante, seria interessante você ver depois o livro que está separado já por capítulo, entra lá no YouTube, vê aquele dia que eu ministrei falando sobre as 12 tribos, por que Manassés e Efraim, né, e não José. Então é interessante, porque aí você começa a entender um pouco mais da história aqui, né? A geografia que eles estavam no mapa lá, é a geografia da época de Josué, não mudou nada, né? Rubem e Gad, duas tribos ficaram do lado de cá do Jordão, o meia tribo de Manassés, que achou interessante, achou que o pasto era bom, pediu para ficar lá, e a outra metade de Manassés ficou do lado da além do Jordão, né? Então a gente vai ver um pouco dessa história deles aqui, mas a geografia não mudou, né? Só dividiu a parte de cima e a parte de baixo, ficou então aqui Judá e Benjamim, e o restante ficou para cima aí, as demais tribos, que é o povo de Israel. Amém, pessoal? Glória a Deus, que a gente volta na outra semana aí, depois do carnaval. Aliás, acho que vai ser a primeira semana de março, é isso? Não, porque termina 26, ainda temos aí até o dia 29. Então a gente volta ainda nos últimos dias do mês de fevereiro. Amém? Glória a Deus, pessoal. Então vamos orar em nome de Jesus. Passei 3 minutinhos aí, quero desculpar para vocês aí, passamos 3 minutos aí, mas glória a Deus, valeu a pena, né? Muito bom hoje o programa de hoje. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária, Pai. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou nesta noite, Pai. Quero te pedir, Senhor, visita poderosamente a cada um, Senhor. Toca, cura, liberta, restaura o teu povo, aviva o teu povo nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Visita poderosamente a cada um que assistiu ao vivo, aqueles que vão ver na retransmissão, Pai, que possam compartilhar essa palavra, Pai, da mesma forma, Pai, e com o mesmo entendimento, Deus, em nome de Jesus, Pai. E tudo que o Senhor fizer, Senhor, na minha vida, na vida dos teus servos, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? E eu, como servo do Senhor, envio vocês com uma noite extraordinária, debaixo do poder, unção e a autoridade de Jesus Cristo. Amém? Um beijo grande. Fala aí, é dia? Dia 2 de março. Não. Já é dia 2 de março mesmo? Então eu que confundi. Então nós paramos a semana que vem do carnaval, então nós voltamos realmente a primeira semana de março. É isso, né, pessoal? Isso, dia 2. É isso mesmo. Então a gente volta no dia 2, que é a primeira semana de março. A gente acaba aí, devemos acabar a primeira reis, vai ter o dia 20, até o capítulo 22. Não sei, vamos ver. As primeiras semanas de março a gente volta e termina aí o livro de Primeira Reis, e aí vamos entrar em Segunda Reis, e aí, ó, bastante coisa nova. Legal, pessoal? Um beijo grande, amo vocês em Cristo. Fica a paz do Senhor. Esta é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja aqui te ama e te faz feliz todos os dias. Um grande beijo e tchau, tchau.